Capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Aleluia. Glórias ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Amém? Traz a tua palavra, Senhor. Romanos, capítulo 15. Quero fazer a leitura somente do versículo 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo. Amém? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa, extraordinária, é viva, é eficaz, é verdadeira. E o Senhor fala conosco na sua palavra. Ele fala de diversas maneiras. Mas uma coisa que nós temos que ter sempre na nossa mente é que o nosso Deus, Ele não muda, e a sua palavra também não muda. Ele usa a palavra para as situações que enfrentamos, as lutas, as adversidades. E, irmãos, eu posso dizer sem dúvida alguma que diante daquilo que o Senhor tem feito, diante de tudo aquilo que o Espírito de Deus tem feito em nossa vida, a maneira como Ele tem se apresentado, nós podemos, usando a própria palavra, nós podemos declarar, nós podemos afirmar que o propósito do Senhor é que tenhamos uma vida abundante. Amém? Agora, a vida abundante, quando nós falamos, é a vida que procede do Deus de toda a esperança, que é o nosso Deus. Aleluia. Eu gosto de pensar que antes de tudo ser criado, Deus planejou todas as coisas. Deus não faz simplesmente por fazer. Você não nasceu simplesmente por nascer. Deus tem propósitos na sua vida, e propósitos de bênçãos, propósitos de vitórias. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, em Cristo Jesus, nós somos informados que tudo provém de Deus. Então Ele é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte de todo o bem. De Deus não vem nenhum mal. Deus é o Deus de amor, é o Deus de justiça, é o Deus que age sempre, sempre, sempre com fidelidade. Ele não muda, ninguém pode influenciar a Deus. Aleluia. Então posso dizer assim, que Deus não é influenciável. Deus, ou seja, Ele não se deixa levar. Sabem, meus amados irmãos, é preciso enfatizar que Deus não somente ordena que o seu povo tenha vida abundante, mas Ele concede essa bênção a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quantas vezes as lutas, diante das aflições, diante das dificuldades, o nosso olhar, nós somos levados a fixar o olhar naquilo que está acontecendo, mas o Espírito de Deus nos faz lembrar que o nosso olhar deve estar fixo em Cristo. É por isso que está escrito, olhando para frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, irmãos, a vida abundante, ela consiste na plenitude da alegria, paz, esperança e certeza da presença divina habitando em nosso ser. Agora, irmãos, isso ocorre exclusivamente, faço questão de enfatizar, exclusivamente naqueles que têm a Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Amém?
Essas são bênçãos para aqueles que estão em Cristo. Existem bênçãos também para aqueles que não estão em Cristo, sim. Quando a gente vai lá para Isaías, no capítulo 45, versículo 5, o que é que o Senhor nos diz? Usando a nossa palavra, usando a nossa linguagem, o que é que o Senhor diz? O Senhor diz que somente Ele é Deus, que só existe Ele como Deus, mas Ele abençoa a todos, ou seja, Ele dá a oportunidade para que todos tenham um encontro real com Ele e tenham a sua vida transformada, amém? Agora, por que nós enfrentamos lutas? Porque estamos na terra, estamos nesse corpo, como o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É o corpo quem morre, mas o Espírito vive e vive para sempre, aleluia. Nós somos imortais, nosso espírito é imortal, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, estar em Cristo é reconhecê-lo como o Filho unigênito do Deus eterno, reconhecer o seu sacrifício lá no Calvário, que foi o sacrifício em nosso favor, não é? Sacrifício vicário. Então Deus concede a vida abundante, mas Ele concede também a fé, para que possamos ter essa vida abundante. Para possuir essa vida abundante, Deus nos dá fé. E é por isso que a palavra de Deus nos diz assim: tende fé em Deus. Então a nossa fé ela tem que estar depositada naquele que tem todo poder, naquele que criou todas as coisas, naquele que vai à nossa frente, está na nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo, naquele que luta as nossas lutas, irmãos. Olha, só existem dois tipos de pessoas: aquelas que fazem parte do exército tremendo e maravilhoso do Deus eterno, e aquelas que fazem parte do império das trevas. Não existe uma terceira opção. Não existe uma opção onde você diz assim: não, eu estou agora no caminho tranquilo, mas eu tenho que agora decidir qual caminho eu vou. Não, o homem natural já está no caminho do império das trevas. O que precisa decidir é deixar esse caminho e voltar-se para Deus, voltar-se para Jesus e ter uma nova vida na sua presença. Às vezes quando a gente fala isso, há pessoas que se ressentem, mas essa é a realidade bíblica. Essa é a verdade bíblica. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo difícil. Aí você pode dizer, e eu concordo, todo tempo, todas as épocas tiveram as suas dificuldades. Nós estamos vivenciando um tempo onde nós estamos contemplando o cumprimento das profecias, onde nós estamos percebendo todo o agir para que o Senhor esteja voltando. E antes do Senhor voltar, eu creio que nós, sua igreja, seremos arrebatados, não ficaremos aqui no período da grande tribulação, aleluia. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai com ela também. Agora, irmãos, a vida abundante é necessária para que sejamos o quê? Para que sejamos ricos de esperança, aleluia. A nossa vida na terra precisa ser vivida, eu tenho dito aos irmãos, sob a perspectiva da eternidade. Então nós devemos buscar com mais empenho as riquezas espirituais. Por quê? Porque somos ricos de esperança, uma esperança que não morre, uma esperança que não é a última que morre, mas uma esperança que é viva, a esperança que venceu a morte, a esperança viva e verdadeira que está assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, fazendo uma coisa, intercedendo por nós, aleluia, glória a Deus. A esperança que venceu o pecado, a morte e o inferno é Jesus. Ele é a nossa viva esperança. Glórias ao seu santo nome. A vida abundante referida nesse texto básico que nós separamos para a nossa breve meditação, somente pode ser vivida, deixa eu voltar. Essa vida abundante somente pode ser vivida naqueles que estão em Cristo, ou seja, naqueles que têm o Espírito de Deus habitando em seu ser, no seu ser, é isso. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Oh, aleluia, Deus fiel e poderoso. Sabe, a vida abundante é um dom que recebemos de Deus. Olha, irmãos, somente tendo conhecimento da vida abundante que o Senhor derrama, que o Senhor tem para a nossa vida, gera motivo para a gente viver direto em alegria, sorridente. Quando você sorri, né? Quando a gente sorri, então a gente mexe com os músculos da face, né? A gente rejuvenesce. Percebeu isso? Pessoa que ri muito, né? Que está sempre feliz a partir do coração, ela é rejuvenescida, aleluia. Então, amada igreja, a nossa vida na terra deve ser vivida na certeza do agir divino em nosso favor, e também certos de que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Eu me lembro que falando com uma determinada pessoa há alguns anos, ela disse assim: eu estou lutando, eu estou trabalhando muito para conquistar a minha salvação. Oh Deus e Pai, o Senhor já conquistou a salvação por todos nós. A nossa luta não é a luta contra a carne e sangue, luta espiritual, são batalhas espirituais. Eu tenho dito aos irmãos que as batalhas mais difíceis, ou talvez as piores batalhas, são aquelas que são travadas no nosso ser interior. Mas é preciso lembrar que em nosso ser interior habita o Espírito de Deus. Então nós devemos dar espaço para Ele agir. Ele nos faz lembrar das promessas de Deus, Ele nos faz lembrar da palavra de Deus, Ele nos faz lembrar daquilo que temos aprendido na sua palavra. Para quê, pastor? Para que possamos colocar tudo isso em prática em nossa vida. Aleluia. Lá em Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, é o Espírito Santo, está com E maiúsculo, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando é que isso acontece? Quando nós damos espaço para o Espírito de Deus agir na nossa vida, quando aceitamos o seu agir. Eu tenho certeza que uma das maiores dificuldades que nós, como povo de Deus, enfrentamos é o aceitar aquilo que o Espírito Santo tem para mudar em nosso ser. Porque nos acostumamos facilmente com as coisas. A gente fica como se fosse às vezes uma coisa mecânica, e não pode ser assim. Me lembro quando eu troco de carro, que tem uma coisa diferente, daqui a pouco eu me vejo com a mão querendo fazer na posição daquilo que era do outro carro, que não é mais desse. Na nossa vida nós não podemos viver de maneira mecânica. Na nossa vida nós temos que viver na dependência do Espírito Santo de Deus, dependendo do Espírito de Deus. Ele trabalha em nosso ser, e o seu operar é perfeito, o seu operar é absoluto. E sabe, irmão, somente o Espírito Santo pode manter-nos verdadeiramente livre, capacitando-nos para que vivamos em Cristo e o glorifiquemos. Amém? O Espírito Santo e a carne têm desejos diferentes, é o que diz o texto que acabamos de ler. E isso é o que gera conflitos. É por isso que a gente tem que alimentar o Espírito, a gente tem que alimentar o nosso Espírito com a palavra de Deus. A gente perde tanto tempo lá no WhatsApp, né? Eu tenho dito aos irmãos: olha, se precisar falar alguma coisa urgente comigo, telefone. Porque se você passar mensagem, vai ficar na fila. Porque às vezes tem 200 e poucas mensagens para ver. Nem todas são diretamente para mim, mas eu preciso ver o que é para mim e o que não é. E se eu ficar vendo aquele negócio o tempo todo, eu não vou fazer nada mais na minha vida. Porque é chegando mais, você vai, limpa lá a caixa de entrada, mais e mais e mais. Tudo bem, é a tecnologia, é ótimo, eu também faço isso, eu envio mensagens para vocês. Vocês enviam mensagens para mim. Agora, uma coisa urgente, use o telefone, ligue, fale, porque você vai falar imediatamente comigo, com o pastor Murilo, o que for preciso. Nós somos pastores de vocês, estamos aqui servindo ao Senhor,
servindo ao Senhor, cuidando e tratando das ovelhas do Senhor, mas nós também somos ovelhas. Os pastores são como ovelhas guias. É por isso que nós temos também que ter o nosso tempo para a nossa família. Porque se a gente não cuidar da família da gente, como é que a gente vai cuidar da família de vocês? Aí eu me lembro que alguém disse uma vez assim: e pastor tem folga? É claro que tem que ter folga. Pastor tem fome, pastor tem sono, pastor enfrenta lutas, contra dificuldades, mas sabe, irmãos, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra, e à medida que a gente alimenta o nosso espírito com a palavra, a gente vai dar muito mais espaço para o agir do Espírito de Deus em nossa vida. Por quê? Porque a palavra nos faz reconhecer a nossa necessidade de transformação. É isso. Então o Espírito usa a palavra. Você vai ser transformado, não naquilo que o pastor quer que você seja transformado, mas você vai ser transformado pela palavra de Deus, pelo o agir do Espírito Santo. A mensagem que está sendo pregada, ela precisa ser guardada na mente e no coração. É preciso sair da igreja com a palavra gravada na mente e no coração, dizer: não, eu tenho que fazer diferente, porque eu tenho falado tanto em dar lugar e aceitar, dar lugar para o agir do Espírito Santo e aceitar aquilo que Ele tem para fazer. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Só que tem uma coisa, a gente não sabe quanto tempo vai ser esses últimos dias, porque os últimos dias começaram lá quando Jesus estava ali no Calvário. Ali começaram os últimos dias, e para a gente já passou muito tempo, né? Agora um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas Ele sabe exatamente o nosso tempo. Ele tem a noção exata do tempo em que vivemos. Amém? Agora, irmãos, vejam só: se fizermos a vontade da carne, morreremos. Mas se fizermos a vontade do Espírito, viveremos. Então, como novas criaturas, deixamos de fazer a vontade da carne e passamos a viver sob a direção do Espírito Santo. Agora, essa é uma escolha pessoal e intransferível. Eu não posso transferir a minha escolha para os meus filhos, para os meus netos. Você não pode transferir a sua escolha para os seus filhos, para os seus netos, aqueles que já têm a bênção de serem avós. É individual, é algo pessoal e intransferível. Então, em Cristo, o nosso andar, ele tem que ser o quê? Ele passa a ser o quê? Em santidade. Ou seja, rejeitando tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que a palavra nos ensina que não são coisas normais nem naturais. O mundo oferece muita coisa boa aí. Muita coisa boa, os olhos. O inimigo da nossa vida, ele não tem nenhum escrúpulo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele apresenta as coisas como muito boas. Imediatamente quando o homem cai, ele é o acusador. Ele vem acusando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e iniquidades. Quando verdadeiramente nos arrependemos, pedimos perdão a Ele, Ele é fiel, justo e poderoso para perdoar os nossos pecados e iniquidades. Agora, o banquete que recebemos do Altíssimo é real na terra e eternamente no céu. Que banquete é esse, pastor? O banquete da presença do Senhor, o banquete do alimento da sua palavra, o banquete de que essa palavra está sendo revelada pelo próprio Espírito. Ele nos dá a revelação da palavra. É o Espírito Santo, como disse agora há pouco, aquele que nos faz lembrar daquilo que aprendemos, daquilo que o Senhor nos falou. Você tem promessas de Deus na sua vida? Você tem certeza disso? Aleluia. Então nós viveremos para contemplar cumpridas todas as suas promessas de Deus em nossa vida. Aleluia. Nosso Deus, Ele não mente, Ele é fiel e justo, mas a única condição é estar diante do Senhor,
é permanecer diante do Senhor. O inimigo da nossa vida, ele quer trazer dúvida. Será que essa palavra é a verdadeira mesmo? Será que nas traduções esse negócio aí não mudou alguma coisa? Será que isso não foi? Será que é isso mesmo? É isso mesmo, é a palavra de Deus. Ela não precisa de complemento, ela não precisa de mudança. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz: todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra nunca passará. A minha palavra permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, cada pessoa precisa aceitar essa verdade por fé. E por fé nós estamos de posse das promessas divinas. Igreja amada do Senhor Jesus, em Cristo já somos salvos do poder do pecado, mas a presença do pecado é uma realidade. É por isso, irmãos, que nós temos que rejeitar tudo aquilo que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Aleluia, aleluia. E essas batalhas que ocorrem no coração são vencidas no poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Então, determinados a viver eternamente com Cristo, sujeitamos a nossa vontade ao Espírito Santo. É por isso que a gente diz: não, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, a nossa vontade, quantas vezes a nossa vontade tem sido egoísta. Mas ao submeter a nossa vontade ao Espírito de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, que seja feito conforme o Senhor planejou. Aleluia. Isso nos leva à busca da santificação. Irmãos, a busca da santificação não é uma opção. A busca da santificação é imperativo. Ou seja, a busca da santificação é uma determinação divina para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor usa o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, para nos dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. A obra de Cristo lá no Calvário foi a maior obra de resgate da humanidade. Um resgate que não é somente para essa vida, mas é eterno. Fomos resgatados em Cristo Jesus. Fomos resgatados da maldição da lei, do império das trevas e da potestade de Satanás. E a única forma de salvar o pecador é Jesus Cristo. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Deus age para nos levar a um nível de maturidade no qual Ele é a única fonte. A única fonte de maturidade espiritual é Cristo, é o Senhor nosso Deus. E o que temos feito para que a nossa vida seja motivo de influência? Pensa um pouquinho nisso aí. Pensa aí. O que tenho feito para que a minha vida seja motivo de influência onde quer que eu esteja? Você pode começar sendo a mesma pessoa em todos os lugares. A mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na rua, a mesma pessoa no condomínio, a mesma pessoa no trânsito, a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa no trabalho. Eu não estou dizendo que você vai ter a liberdade em todos os lugares, não. Em casa você tem liberdade total. Mas eu estou falando da mesma pessoa. A mesma pessoa. É preciso ser a mesma pessoa, porque quando a gente prega, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive.
Não é difícil pregar o que não vive. Mas eu posso dizer que é muito difícil que alguém creia na mensagem quando essa mensagem não é proclamada e vivida. Qual é a mensagem que você prega? Você pode dizer, não, eu não prego, eu não sou pastor. Prega. Você prega com a sua vida. Você prega com aquilo que você fala. Você prega com as suas escolhas. Você prega dentro de casa, da maneira como você trata o seu cônjuge, da maneira como você trata os seus pais, da maneira como você trata os seus filhos. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? O Deus de toda esperança deseja te usar como canal de bênção. Usar como canal de bênção. Então o Senhor nos capacita para que estejamos colocando em prática o amor e o perdão. Veja só, como falar sobre amor se você vive o desamor? Como falar sobre submissão e perdão se você mantém ressentimentos antigos ativos no coração e na mente? Olha, não, aquela pessoa fez isso assim comigo. Espera aí, não, devagar. Como é que dá? Me responda aí no seu coração. Como é que pode? Como é que pode? O que é que a carne diz? Não, fez mal a você. Vai lá, pisa, mexe, ainda olha na carne e diz assim: o que foi? Oh, Deus de Pai. Mas o Senhor ensina diferente. E aquilo que o Senhor ensina só pode ser realizado, só pode ser concretizado se estivermos em suas mãos, se estivermos verdadeiramente colocando em primeiro lugar o Deus eterno, colocando espaço para o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Agora, em nome de Jesus, não julgue ninguém. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você vai na rodovia, na estrada, a estrada está dizendo lá 80 km. Aí o cara está na faixa da esquerda a 80 km. Você está na faixa da esquerda a 80 km. O cara vem atrás, começa a fazer jogo de luz. Você diz: eu não vou passar não, porque eu estou a 80 e a estrada diz que a velocidade é 80. Isso não é problema seu. Passe para a direita e deixa o cara embora. Entendeu o que eu falei ou não? Nosso compromisso é com o Senhor. Ele nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus age para nos levar a um nível de maturidade no qual Ele é a única fonte. Mais uma vez. Então todos nós, em todo tempo, somos convocados para que o escutemos e o obedeçamos. Pastor, mas o meu cônjuge ainda não declarou a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Eu já falei, eu falo, eu prego, eu faço. Sabe o que vai fazer agora? Fique quieto, fique calado. Pregue com seu testemunho. Faça isso. Ah, pastor, como é que eu vou ser submisso? Como é que eu vou obedecer aos meus pais se eles não são evangélicos? E está escrito na Bíblia que só é para obedecer se for evangélico, é? Ah, não, se agora diz assim, é? Não, é para obedecer a pai e mãe, sim. Você não vai fazer alguma coisa que seja absurda. O pai não vai mandar o filho pular do prédio. Não, irmãos. Irmãos, todos nós, em todo o tempo, somos convocados para que escutemos e obedeçamos ao Senhor. Agora, todos nós queremos ser abençoados. Todos querem ser abençoados e receber todas as bênçãos que foram preparadas para serem derramadas em abundância sobre cada um de nós.
Mas para que isso aconteça, precisamos fazer com que os nossos pensamentos, palavras e atitudes sejam para o louvor da glória de Deus. Deixa eu perguntar um negócio aí, mais uma vez você vai responder no seu coração. Pensa um pouco aí. O que está no teu coração é para o louvor da glória de Deus? Como é que eu sei se é para o louvor da glória de Deus? Se está em linha com a palavra de Deus. Você está sendo fiel? Ô minha filha, ó, o namorado que é infiel no namoro, vai ser infiel no noivado, vai ser infiel no casamento. E agora, pastor, o que é que eu faço? Já casei. Ore. E testemunhe pregue com o seu testemunho. Ore. 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 Bota o joelho no chão e ore. E continue orando. Eu me lembro de uma senhora que ela orou 25 anos pela salvação do marido. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu estou orando há 30, há 40. O que é que eu faço? Continue orando. Não pare de orar, não. Ore. Ore. Ah, mas eu convido tanto para ele vir à igreja, para ela vir à igreja, ele não quer. Não convide mais. Se arrume e diga: estou indo para a igreja. Sabe o que é que vai acontecer um dia? Ele vai dizer assim: eu vou com você. Sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, gente. Nós não podemos convencer ninguém de coisíssima alguma, é o Espírito Santo. Aleluia. Mais uma vez, o que você guarda em seu coração é para o louvor da glória de Deus? O que você guarda em seu coração é para o louvor da glória de Deus? Você responde aí quietinho no seu lugar. Que tal deixar o Senhor fazer uma limpeza no seu coração hoje, agora? Como é que Ele faz essa limpeza? Você diz: Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo dos pecados e iniquidades, eu me arrependo do que tenho guardado no meu coração. Retira, Senhor, tudo aquilo que precisa ser retirado. Coloca o que precisa ser colocado. Transforma o que precisa ser transformado. Continue orando. Eu vou orar por quanto tempo? Eu vou orar dizendo isso a vida toda, a vida inteira, todo dia, toda hora, todo instante que eu lembro, eu oro. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Esse quase eu estou em casa. Glória a Deus. Aleluia. Aí a pessoa: o que foi, alguma coisa? Não, nada não. Estou só glorificando ao Senhor. Se você passar no carro, por mim no carro, e eu estiver falando, se eu estiver batendo assim no volante, fique tranquilo que eu estou bem. Coisa minha com Deus. Quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, apesar de todas as aflições, manteve-se confiante em Deus. E a confiança de Davi em Deus permaneceu. Por isso ele escreveu lá no Salmo 27, 13 e 14: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Agora lembre-se do que eu tenho dito: é na hora dEle, do jeito dEle, no ritmo dEle. E o que é que eu faço, pastor? Mantenha o seu coração aberto para o Senhor. O Senhor não precisa da sua ajuda nem da minha, não. Se Ele falou, vai se cumprir. Mas quando Ele for cumprir, se eu já estiver bem idoso, Ele vai lhe dar forças. Ele vai renovar você como fez com Caleb. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, meu amigo, a presença divina faz toda a diferença em nossa vida. Assim tenha certeza que você jamais será desprezado, jamais será esquecido, jamais será menosprezado. O Deus de toda a esperança te capacita e o faz transbordar de toda alegria e paz. A alegria que vem do Senhor não é o gargalhar constante, é a paz, a tranquilidade de que Ele está à frente. Ele está à frente da nossa vida. O comando é dele. Então, quando Ele disser para, pare. Quando Ele disser ande, ande. Aí Ele diz assim, Ele manda você dar uma volta pela direita e voltar. Agora andar num caminho diferente, num caminho de paz, num caminho de bênçãos, onde as aflições jamais serão maiores do que o poder divino de agir em seu viver. Então, sejam quais forem as aflições, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem o melhor para a sua vida e da sua família, viu? Deus não vai abençoar só você não, viu? O Senhor me abençoou, pastor, uma bênção maravilhosa, agora eu vou trabalhar em tal lugar, agora eu só volto para casa de mês em mês. Deus é maravilhoso, me deu isso. Não foi Deus que deu, não. Que Deus não vai separar você da sua mulher. Vai não. Deus não vai separar você da sua mulher, não. De jeito nenhum. Deus não vai separar você do seu marido, de jeito nenhum. Abre seu coração e deixe o Deus de toda esperança que habita em você dirigir a sua vida. Sentado como você está, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, apresentamos nesta manhã, neste momento, apresentamos a nossa vida. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor, na certeza absoluta de que o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Santo Espírito em nós que nos dá esse convencimento, Pai. Convencimento da necessidade de mudar, de viver uma nova vida a cada instante do nosso viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, igreja. Segure o seu envelope com o seu